Os anjos são, sem dúvida, seres intrigantes, e sua relevância nas Escrituras é indiscutível. Eles surgem em momentos decisivos da história da humanidade, desempenhando papéis de mensageiros e guerreiros de Deus. Embora 3 deles sejam amplamente reconhecidos, há um 4º anjo cuja identidade permanece envolta em mistério. Este ser, segundo as Escrituras, possui um poder suficiente para confrontar até mesmo Satanás. Apesar de raramente ser mencionado, sua presença é ao mesmo tempo impressionante e intimidadora. Hoje, convidamos você a explorar a história desses anjos, com um olhar especial sobre esse ser celestial enigmático. Prepare-se para uma jornada espiritual intensa, onde a luta entre o bem e o mal chega ao seu ápice. Se você está achando este tema interessante, inscreva-se em nosso canal e curta este conteúdo para que mais pessoas possam conhecê-lo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Ao longo da história, muitas crenças populares têm distorcido a verdadeira natureza dos anjos. Uma delas é a ideia falaciosa de que os anjos são espíritos das almas que faleceram, que, após a morte, ascendem ao céu. Contudo, ao examinarmos as páginas sagradas da Bíblia, percebemos que essa interpretação contraria o que a palavra de Deus revela sobre os anjos. Eles não são espíritos humanos, mas sim seres criados diretamente por Deus, com uma essência própria e propósitos definidos no plano celestial. Hebreus 1:10-14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Essa passagem deixa claro que os anjos compõem uma classe espiritual distinta, com a missão de proteger os escolhidos de Deus. Portanto, a crença de que a humanidade se transforma em anjos após a morte é uma ideia equivocada. Na verdade, os anjos são uma ordem divina exclusiva, investida de poder e sabedoria para cumprir a vontade de Deus. Porém, nem todos os anjos permaneceram leais à luz. No esplendor do reino celestial, um anjo em particular, Lúcifer, destacou-se. Ele era um ser de beleza incomparável, adornado com sabedoria e esplendor, tendo o rosto coberto por pedras preciosas como sardônica, topázio, diamante, berilo e safira. Cada gema simbolizava sua criação magnífica, uma obra-prima divina, como descrito em Ezequiel 28:13-14. Lúcifer não era apenas um anjo, mas um querubim ungido que desfrutava de uma posição privilegiada junto ao Altíssimo. Sua missão era de vital importância no reino celestial, liderando louvores e vendo a adoração ao Criador. Ele circulava entre as pedras afogueadas, que simbolizam a glória e a pureza da presença de Deus. Elevando-se em incomensurável santidade e comunhão com o Senhor, Lúcifer parecia invencível, uma figura singular, dedicada completamente ao propósito divino. Entretanto, dentro de seu coração, uma transformação silenciosa começou a despontar. Uma sombra de orgulho e uma ambição crescente germinaram, e apesar de toda a glória e perfeição que desfrutava, ele passou a anseiar por algo mais. O desejo não era apenas servir a Deus, mas ocupar o trono celestial em si. Esse fenômeno é o cerne do mistério da iniquidade. Como um ser criado em perfeita beleza poderia se corromper? Ezequiel 28:15 ilumina essa questão ao afirmar: Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este orgulho desmedido levou Lúcifer a perder a visão de sua verdadeira identidade. Seduzido por sua própria grandeza, acreditou que poderia ser igual ao Altíssimo. Isaías 14:13-14 revela seus planos. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, sua revolta não foi um ato solitário. Convenceu uma legião de anjos a segui-lo, prometendo-lhes poder e glória, enchendo-os da mesma cega ambição que o consumia. Assim, desencadeia-se a guerra cósmica no sul, com Miguel, o arcanjo, liderando os exércitos celestiais contra Lúcifer e seus seguidores. Miguel, conhecido como o defensor do povo de Deus, é o comandante das hostes celestiais que lutaram bravamente na batalha celestial. A Bíblia menciona diversas vezes sua importância nesse conflito, ressaltando sua força, liderança e sabedoria. A primeira referência a Miguel como arcanjo aparece em Daniel 12:1,
onde ele é chamado de Grande Príncipe que protege os filhos de Israel, considerado a mão invisível que combate nas batalhas espirituais. A carta de Judas também nos apresenta uma fascinante interação entre Miguel e Satanás, em que Miguel, mesmo diante de seu inimigo, escolhe não acusá-lo, mas sim invocar a autoridade do Senhor: o Senhor te repreenda. Isso nos ensina que, mesmo os seres mais poderosos, como Miguel, dependem do fortalecimento divino. Seu nome, que significa quem é como Deus, ecoa um profundo reconhecimento da soberania do Criador, representando uma eterna declaração de louvor a Ele. A vitória de Miguel sobre Lúcifer é uma das fases mais marcantes das Escrituras, como descreve Apocalipse 12, 7 e 9, onde Miguel enfrenta o dragão, símbolo de Satanás, resultando na expulsão dos anjos rebeldes do céu e sua condenação à terra. Esta derrota transformou Lúcifer no adversário, aquele que tenta o povo de Deus e se opõe à sua obra. Essa narrativa nos alerta sobre as consequências do orgulho e da rebelião. Lúcifer, outrora portador da luz, tornou-se o emblema da escuridão e do mal. Entretanto, a história de Miguel exemplifica a lealdade e a dependência de Deus, mostrando que, mesmo nas batalhas mais árduas, a vitória pertence ao Senhor. A queda de Lúcifer assinalou um marco na história do universo, instaurando o combate entre luz e trevas. Contudo, mesmo neste triste evento, a misericórdia divina resplandece, pois enquanto alguns anjos decidiram rebelar-se, muitos permaneceram fiéis ao Criador e lutaram ao lado do Altíssimo. O profeta Isaías, em 14, lamenta poeticamente a queda de Lúcifer, evocando a dor pela perda de um ser que antes era luz. O desejo immoderado de Lucifer de sobrepujar os seus e usurper o trono de Deus revelou o verdadeiro pecado que o consumia. Sua tentativa de se equiparar ao Altíssimo e sua rebelião selaram seu destino, resultando na transformação de mensageiro da luz para Satanás, o adversário. Essa perdição não alterou apenas sua própria essência, mas também arrastou muitos outros ao seu semelhante caminho de destruição. Uma legião de anjos se uniu em sua revolta contra Deus, optando por seguir o caminho da desobediência, seduzidos pelas promessas de Lúcifer, e por isso foram condenados à queda. As Escrituras Sagradas nos mostram como essa transição do portador da luz a um ser de engano e destruição ilustra o impacto devastador do orgulho e da ambição desmedida. Em Isaías 14:15, o clímax desse trágico ocorrido é declarado: "Contudo, serás lançado ao inferno, ao mais profundo do abismo." A beleza que outrora caracterizava Lúcifer se esvaiu, transformando-o na própria essência do mal. A narrativa da queda de Lúcifer e dos anjos rebeldes serve como um sério alerta à criação a respeito dos perigos do orgulho e uma clara advertência sobre a tentação de desafiar a autoridade divina e buscar a autoexaltação. O erro monumental de Lúcifer, ao tentar se equiparar a Deus, é um exemplo de como a ambição desenfreada pode levar à ruína. Entretanto, mesmo na desolação dessa história, vemos o poder redentor de Deus em ação, tornando possível que sua verdade seja demonstrada e sua soberania reafirmada. Mesmo em meio ao caos, Deus tem a capacidade de restaurar a ordem, transformar o mal em bem e trazer luz à escuridão. Neste contexto, surgem dois conceitos fundamentais: os anjos fiéis e os anjos caídos. Os anjos fiéis são aqueles que, mesmo diante da tentação de se rebelar, permaneceram leais ao Criador, cumprindo com seu dever celestial de servir e proteger o povo de Deus. Por outro lado, os anjos caídos, guiados pelo desejo de poder, se revoltaram sob a liderança de Lúcifer, afastando-se da presença divina. Mesmo após serem derrotados na batalha celestial, esses anjos não desistiram de propagar o mal, tentando enganar e seduzir a humanidade, perpetuando a mácula no mundo. Em contrapartida, os anjos fiéis atuam, muitas vezes de forma invisível, sob a soberania de Deus, combatendo as trevas e defendendo os filhos do Altíssimo. E entre eles, encontramos o arcanjo Gabriel, o mensageiro divino, encarregado de transmitir as mensagens mais significativas do céu. Ao longo das Escrituras, Gabriel aparece em momentos de suma importância, sempre trazendo mensagens que alteram o destino da humanidade e revelam os planos divinos. Seu nome, que significa força de Deus, enfatiza sua relevante missão de comunicar a vontade do Criador aos seres humanos, personificando o poder divino nas revelações.
Uma das suas mais notáveis aparições se dá em Lucas, onde ele visita Zacarias, um devoto sacerdote, para anunciar o nascimento milagroso de João Batista. Imagine a cena. Zacarias no sagrado silêncio do templo, sentindo intensamente a presença de Deus, e, subitamente, Gabriel surge, trazendo uma mensagem celestial. Zacarias, atônito, ouve que suas preces e as de sua esposa Isabel foram atendidas, e apesar de sua idade avançada, seriam pais de um filho que prepararia o caminho para Jesus Cristo. No entanto, a incredulidade de Zacarias diante da boa nova o levou a questionar a mensagem de Gabriel. Para reafirmar sua autoridade, o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento da criança, um sinal inegável da força do plano divino. A encapsulação da missão de Gabriel culmina em uma das mais gloriosas manifestações em Nazaré. Enviado para um anúncio que alteraria o rumo da história, Gabriel aparece a Maria, comunicando que ela daria à luz o Salvador, Jesus. As palavras repletas de graça ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, Lucas 1h28, ressoaram profundamente em seu coração. Maria, com fé e humildade, acolheu a mensagem divina, marcando o início da encarnação do Filho de Deus. O papel de Gabriel na redenção é inestimável, pois ele foi o portador da notícia que mudaria tudo. Contudo, a relevância de Gabriel vai muito além de suas aparições, pois sua presença está intricadamente ligada ao plano divino, estendendo-se aos eventos futuros, onde entra em cena a enigmática figura de Abaddon mencionada no Apocalipse. Quem será Abaddon? Qual é a essência de sua missão e o que isso significa para o futuro? Abaddon, em sua natureza aterrorizante, é uma das figuras mais enigmáticas encontradas nas Sagradas Escrituras. Seu nome, traduzido como Destruidor, já denota o papel que desempenha. Ao contrário de anjos como Miguel ou Gabriel, que trazem mensagens de esperança, Abaddon é conhecido como o anjo do abismo, o guardião das profundezas, onde o mal aguarda seu tempo de liberação. No contexto hebraico, Abaddon representa um conceito relacionado à perdição e à destruição, frequentemente descrito como um local de ruína. O livro de Jó menciona Abaddon como um lugar que simboliza a total ausência de vida, representando destruição e morte. O Salmo 88:11 questiona se a benignidade de Deus é lembrada na sepultura, sugerindo que Abaddon é onde a vida cessa e onde a presença divina se ausenta. Contudo, o conceito evolui, e na literatura apocalíptica, especialmente no Apocalipse, Abaddon é apresentado como uma entidade que comanda as forças de destruição, transformando-se de um mero local de perdição para um ser que governa o abismo. A palavra Abaddon mantém a conotação de destruição, mas agora se relaciona a um ser consciente e pessoal, que exerce controle sobre as forças do mal. Durante momentos sombrios das visões proféticas de João, Abaddon é mencionado como o Rei do Abismo, liderando legiões demoníacas em tempos de tribulação, simbolizando a manifestação mais aterradora do caótico e destrutivo. O início de uma devastação sem igual é marcado por um momento culminante na narrativa apocalíptica. É aqui que Abaddon ganha destaque, sendo o líder de um exército infernal, oriundo do abismo, um reino misterioso e aterrador. Nos primeiros versículos do Apocalipse, João descreve o quinto anjo tocando sua trombeta, momento em que observa uma estrela caída, um símbolo que representa um ser celestial que, ao descer dos céus, recebe a autoridade para abrir o abismo. Apocalipse 9h01. Esta estrela caída, mais tarde revelada como Abaddon, tem a capacidade de libertar forças malignas que estavam restritas até então. A simbologia do abismo e do poço sem fundo, dentro da perspectiva bíblica, é profundamente assombrosa. Ela representa o caos e as forças malignas que aguardam uma oportunidade de serem soltas. O poço sem fundo é uma poderosa metáfora para a existência do mal, contido temporariamente sob a soberania divina, sugerindo que, embora o mal seja real, não age livremente até que Deus o permita. Assim, esse espaço é um confinamento onde entidades destrutivas aguardam um momento adequado para serem liberadas. Abaddon, o anjo do abismo, é o guardião deste espaço sombrio, incumbido de desencadear o mal aprisionado sob ordens divinas. Sua função não é a de um ser caótico. Ao contrário, ele opera dentro de um plano soberano, representando uma execução da justiça divina. Quando o abismo é aberto,
João retrata um cenário apocalíptico. Uma nuvem densa de fumaça emerge do poço, obscurecendo o sol e o ar. Apocalipse 9:2. Essa fumaça, símbolo da destruição, sublinha como a libertação do mal pode eclipsar a luz, representando a vida e a verdade. Do abismo emergem criaturas descritas como gafanhotos, mas de natureza monstruosa, com a missão de atormentar a humanidade ao invés de matá-la. Comparados a escorpiões, esses seres causam dor intensa, refletindo a severidade da tortura infligida. Sua aparência grotesca, que combina traços humanos e animais, denota a essência distorcida do poder maligno que eles exercem. No centro dessa horda está Abaddon, o rei desses seres monstruosos, cujo nome significa destruição. Ele comanda um exército demoníaco que traz calamidade e tormento sobre a terra. Essa posição de liderança ressalta sua autoridade sobre as forças liberadas do abismo, em contrastes notáveis com anjos como Miguel e Gabriel, que são oficiantes da proteção e da comunicação. A missão de Abaddon, por outro lado, está entrelaçada com destruição e julgamento. O papel de Abaddon transcende a mera ruína física. Sua ação é parte de um processo divino de purificação, revelando a necessidade de um julgamento definitivo. A destruição que ele provoca expõe a corrupção do mal e do pecado, preparando o caminho para a renovação do mundo, um mundo que finalmente estará livre das trevas. Portanto, Abaddon não é apenas uma figura aterrorizante, mas um elemento crucial na soberania de Deus sobre o mal. No fim dos tempos, Abaddon desempenha uma função central ao liberar o mal aprisionado e liderar forças demoníacas durante a Grande Tribulação, conforme delineado no Apocalipse. Seu papel é fundamental no contexto do juízo final e da promessa de um novo reino, onde a presença divina triunfará sobre o mal. A figura de Abaddon em contextos de juízo e destruição nos convida a refletir sobre a natureza do mal e sua relação com o divino. Em sua representação como agente de devastação, Abaddon simboliza a face do caos, um elemento necessário no grande embate entre as forças opostas do bem e do mal. Contrariamente a Miguel, que combate diretamente Satanás, Abaddon desempenha um papel mais indireto, facilitando a libertação do mal para a purificação de um mundo que se prepara para o juízo final. Sua função não é apenas causar destruição, mas também preparar o cenário para a vindicação do bem. A presença deste ser aterrador nos lembra de que, embora o mal esteja contido temporariamente, ele ainda cumpre uma função no plano divino de julgamento. O desfecho dessa narrativa nos leva a questionar qual será o destino de Abaddon após a conclusão de sua missão. Diferente dos seres malignos que são condenados, sua tarefa de purificação pode significar que, uma vez realizado seu trabalho, ele também será dispensado. Seria ele um instrumento temporário no plano divino, destinado a desaparecer após o cumprimento de seu propósito? A imagem que Abaddon evoca é, sem dúvida, assustadora. Ele é retratado não apenas pela sua aparência, mas também pelo terror que representa. A destruição que traz consigo e a liberação de forças demoníacas sob seu comando são sinais claros de um juízo severo. A destruição que ele representa serve como um lembrete da justiça divina, que combina misericórdia e seriedade. A ameaça que Abaddon apresenta reflete o peso do pecado e os inevitáveis juízos que surgem da rebelião contra Deus. Nesse contexto, é importante notar que, apesar do medo que ele provoca, Abaddon é uma representação da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mesmo o mais temível dos anjos opera dentro dos limites estabelecidos pelo Criador, e sua missão é parte do grande plano divino. Abaddon age sob a autoridade divina, reforçando assim a supremacia de Deus sobre todo o mal e o caos. Além de sua atuação destrutiva, Abaddon serve como um alerta espiritual. Sua presença no Apocalipse nos exorta a permanecer fiéis ao Criador e a evitar qualquer forma de rebelião. Aqueles que são selados por Deus estão protegidos de seu tormento, enquanto os que se afastam de seu caminho enfrentam as consequências de suas escolhas. Assim, Abaddon simboliza não apenas o juízo divino, mas também a importância da obediência e lealdade a Deus para escapar das consequências da destruição. Esta narrativa nos chama a uma reflexão sobre a justiça divina e o papel de seres celestiais. O cumprimento do plano de Deus é sempre perfeito, e cada agente, seja mensageiro,
defensor ou destruidor, desempenha uma função essencial. A dualidade da justiça divina, que é tanto misericordiosa quanto severa, é exemplificada por Abaddon e seu papel como portador da destruição, lembrando-nos de que o mal não ficará impune. Portanto, a presença de figuras como Abaddon convida a todos a reconsiderar suas vidas e a escolha de permanecer em comunhão com Deus. Estar atento ao chamado divino é fundamental para evitar as consequências de um juízo que pode ser devastador. Se essa reflexão trouxe novos insights sobre sua própria jornada espiritual, então permita que essa mensagem reverbere em sua vida. Busque conhecer e seguir a voz do Senhor para que a verdadeira sabedoria o guie sempre. Agradecemos por sua atenção e que Deus esteja sempre com você.